Nenhum outro monstro do cinema consegue ser tão hipnotizante e aterrorizante quanto o Xenomorfo. Nascido em Alien, o oitavo passageiro, de 1979, essa criatura rapidamente se consagrou como um dos assassinos mais icônicos do cinema. Enquanto Jason, Freddy Krueger e Michael Myers marcaram gerações executando mortes brutais, o Xenomorfo vai além. Ele nos torna indefesos, mexe com medos primitivos e nos obriga a encarar uma sensação inexplicável de fragilidade e desconforto. Mas afinal, qual é a sua verdadeira origem dentro da mitologia de Alien? Quais são suas variações e habilidades? De onde veio a inspiração para essa criatura? No vídeo de hoje nós vamos descobrir tudo isso e no final eu vou revelar para vocês uma metáfora oculta e extremamente pesada que consegue explicar o porquê do Xenomorfo ser a criatura mais perturbadora do cinema. Eu sou o Marcelo e você acaba de entrar na sessão pós-créditos, então pega uma pipoca, se acomoda, porque hoje nós vamos entender tudo sobre o Xenomorfo. E uma curiosidade pra gente começar é que no primeiro filme essa criatura ela era chamada apenas de alienígena ou de organismo. O nome Xenomorfo, que significa forma desconhecida ou forma alienígena, vai ser usado pela primeira vez no segundo filme, Aliens o Resgate, pelo Tenente Goldman, quando ele fala no geral sobre qualquer tipo de vida extraterrestre. Esse nome acabou pegando entre os fãs e é assim que a gente chama esse alienígena hoje em dia. Então bora lá entender qual que é a origem dessa criatura. Quando a gente conhece o Xenomorfo pela primeira vez, no filme de 79, ele é um grande enigma. No planeta LV-426, a tripulação da espaçonave Nostromo encontra uma nave alienígena caída, cheia de ovos estranhos dentro dela e um piloto fossilizado com um buraco no peito. Esse piloto vai ser chamado pelos fãs de Space Jockey, e ele parecia pertencer a uma raça alienígena bastante antiga que tinha entrado em contato com os Xenomorfos há muito tempo atrás. Mas nada disso era muito bem explicado no filme e isso era uma coisa proposital. Ridley Scott, diretor do primeiro filme, queria que essas coisas fossem maiores do que o ser humano pode entender. Um horror cósmico ancestral, sempre à espreita no universo. E isso continuou sendo um mistério, até que depois de 30 anos, Ridley Scott vai voltar para a franquia Alien para explicar pra gente a origem do Xenomorfo e a identidade do Space Jockey. No filme Prometheus, de 2012, a gente finalmente descobre que esse piloto pertencia a uma raça alienígena chamada Engenheiros, seres gigantes, pálidos e com uma tecnologia muito avançada. Eles basicamente viajam pelo universo semeando a vida. Mas como que eles fazem isso? Logo na primeira cena de Prometheus, a gente vê um engenheiro aqui na Terra bebendo um líquido misterioso. Ele começa a passar mal, o corpo dele desfaz, ele cai na água e o DNA dele começa a se transformar, dando origem à vida e no futuro dando origem a nós, os seres humanos. Essa substância estranha que o engenheiro bebe se chama patógeno negro. E essa é uma substância extremamente agressiva e potente que tem a capacidade de gerar mutações no DNA de seres vivos, tendo basicamente duas funções. A primeira, que é de gerar novas vidas, e a segunda, que é de arma biológica, ou seja, para matar. Ainda falando do filme Prometheus, a gente também é apresentado a um personagem extremamente importante, o David 8, ou David 8, que é um androide da empresa Wayland Corporation, e foi criado para ser um androide perfeito, então basicamente ele é muito inteligente, muito culto e também muito obediente. A missão do David é algo nada simples, encontrar respostas sobre a criação da humanidade. Assim, ele vai ser escolhido para acompanhar uma equipe da espaçonave de pesquisa USS Prometheus, que vai até o planeta LV-223. Chegando lá, a tripulação vai encontrar estruturas que foram construídas pelos engenheiros e o David vai conhecer esse tal de patógeno negro. Vendo a substância entrar em contato com o
humanos e começando a entender um pouco mais do que ela pode fazer. Uma coisa importante sobre o David é que alguma falha ali na programação dele faz ele ficar extremamente obcecado pela criação da vida e por esse patógeno negro. No filme Alien Covenant de 2017, que é a continuação de Prometheus, a gente vê o David conseguindo chegar até o planeta natal dos engenheiros e lá ele usa o patógeno negro para atacar uma população de uma cidade, fazendo literalmente um genocídio com esses caras. E depois de cometer essa atrocidade nesse planeta, o David pega um dos templos dos engenheiros e monta ali um laboratório, onde ele começa a fazer uma série de experimentos e a documentar isso, e consegue criar o ovomorfo, que é o primeiro passo no desenvolvimento do xenomorfo. Mas o David percebe que ele precisa de mais humanos para poder continuar esse processo. A espaçonave colonizadora USS Covenant acaba chegando nesse planeta e o David vai ali continuando o desenvolvimento da criatura. Quando a tripulação chega, eles são infectados pelo patógeno negro que se espalha pelo ar, e dessa infecção nasce uma criatura chamada Neomorfo. Usando o DNA dessa criatura, o David finalmente consegue chegar no resultado que ele sempre quis: a criação de um organismo assassino perfeito, que a gente vai chamar de protomorfo. Ele é a versão mais refinada e muito mais próxima do xenomorfo que a gente conhece. Toda essa explicação desenvolvida no Prometheus e Alien Covenant gera uma polêmica dentro da franquia, porque o David cria o xenomorfo ali no ano de 2104, mas no primeiro filme a tripulação da Nostromo encontra aquela nave alienígena com os ovos e com o piloto fossilizado no ano de 2122, 18 anos após a criação do xenomorfo. Então como que isso é possível se parecia que os ovos estavam ali há milhares de anos? Isso faz a mitologia ter duas explicações diferentes, a explicação antiga e essa explicação mais moderna. Na explicação antiga, os xenomorfos são uma espécie ancestral descoberta pelos engenheiros há muito tempo atrás, e na explicação moderna, que é desenvolvida e defendida pelo diretor Ridley Scott, os xenomorfos são uma raça extremamente recente criada pelo David. E isso foi uma coisa que desagradou bastante os fãs, porque perde um pouco daquela aura de mistério ancestral, mas por outro lado dá uma resposta pra gente. Eles são uma espécie moribunda se agarrando à ressurreição. Eles não merecem recomeçar e eu não vou permitir. Mas apesar da origem dessa criatura estar envolta ali de diversos assassinatos e experimentos macabros, uma parte essencial do medo que ele causa vem da maneira que ele nasce e se reproduz. Tudo começa com o ovo morfo, que é um casulo que vai se abrir quando ele sente a presença de um possível hospedeiro ali perto. Dentro desse ovo salta uma criatura que se prende ao rosto da vítima e insere o embrião garganta abaixo. A vítima não morre, pelo contrário, ela fica respirando só o suficiente para continuar viva. Horas depois da infecção, o peito do hospedeiro explode e essa criatura finalmente nasce. Um ser pequeno e veloz, que rapidamente cresce, troca de pele e se torna a versão adulta. Um ser extremamente perigoso, habilidoso e faminto, do qual é praticamente impossível a gente conseguir escapar. Essa é com certeza a metáfora mais bizarra sobre gravidez e parto que eu já vi no cinema. Mas agora vamos entender melhor como que funciona cada etapa e cada detalhe desse processo de nascimento do xenomorfo. A primeira coisa é o ovo, que tem ali entre meio e 1 metro de altura e uma casca extremamente resistente a impactos. Por dentro, esse ovo ele é extremamente vascularizado, ou seja, tem oxigênio ali para essa primeira fase da criatura conseguir se alimentar enquanto ela aguarda que um hospedeiro chegue perto. Quando essa vítima se aproxima, a parte de cima do ovo se abre. De dentro dela vai saltar o facehugger, que em tradução livre significa basicamente um abraçador de rosto. A função desse bicho é colocar o embrião dentro do hospedeiro. Ele é basicamente parecido com uma aranha, com 8 tendões que vão se prender ao rosto da vítima ali, mais ou menos parecido com dedos. Ele tem uma probóscide, que é tipo uma língua, só que com um buraco no meio, que ele usa para enfiar dentro da boca da vítima e colocar o embrião nela. E por último, ele tem uma cauda que se enrola no pescoço da vítima, permitindo que ela respire só o suficiente para sobreviver. Depois que a transferência do embrião é completa e bem sucedida, o facehugger morre naturalmente. Então
Então temos a parte 3, que é o Chest Buster. Durante o processo de gestação, que leva só algumas horas, o pequeno xenomorfo vai se alimentar do sangue da vítima e vai pegar algumas características dela para ele. Sendo que quando ele amadurece e fica ali com mais ou menos 30 centímetros, ele sai violentamente do corpo, explodindo a caixa torácica. O que gerou uma das cenas mais traumatizantes do cinema de todos os tempos. O que é isso? Entre essa versão pequena e a versão adulta do xenomorfo, ele vai crescendo e trocando de pele diversas vezes, e isso é um processo que acontece bem rápido também, muito semelhante a uma cobra. A mistura genética dessa criatura com o ser humano vai resultar em um xenomorfo bípede, ou seja, que anda sobre 2 pés, que não tem olhos, possui uma cabeça alongada, 3 dedos nas mãos e um rabo pontudo, tendo uma altura de mais ou menos 2 metros a 2,5 metros e pesando entre 140 a 180 quilos. Então vamos se aprofundar um pouco mais na anatomia do xenomorfo para entender o que faz ele ser uma criatura basicamente indestrutível. Então a gente tem o esqueleto, que na parte da cabeça é um exoesqueleto, ou seja, ele fica para fora e serve para proteger a criatura, e no restante do corpo é um esqueleto interno, que garante que ele tenha ali sua flexibilidade e agilidade. Ele possui uma mandíbula retrátil, que é como se fosse uma boca secundária que fica ali entre a boca e a garganta. É com essa boca menor que ele se alimenta. Ela é bastante forte e consegue perfurar o corpo humano, tirando o pedaço ou até mesmo trazendo para perto da boca principal. O seu sangue tem uma coloração amarelo esverdeada e a composição é desconhecida. O que a gente sabe é que é um sangue extremamente ácido que é capaz de corroer qualquer coisa, desde a carne até metais pesados. Além disso, ele tem uma cauda longa e afiada que serve para estabilidade, para imobilizar as presas e também para atacar. A sua pele não é imune, mas é resistente ao fogo e as suas garras são bem afiadas. O xenomorfo também possui sentidos de predador bastante apurados, mas não é um consenso a forma que ele enxerga. Acredita-se que ele se localiza por ecolocalização e também pelo faro, detectando os hormônios dos humanos. E apesar de ser um monstro, ele não é uma criatura irracional. O xenomorfo é bastante inteligente, sendo capaz de resolver problemas simples, como contornar obstáculos e achar caminhos diferentes. Tudo isso para conseguir caçar. Tá gostando do vídeo até agora? Então comenta aí, curte, compartilha o vídeo e não se esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho. Mas apesar de ter essas várias características que fazem dele uma criatura bastante perigosa, o xenomorfo não tem uma única forma. Ele é um mutante que evolui a cada filme e vai se adaptando com o seu hospedeiro. Então vamos conferir agora as variações do xenomorfo. A primeira é o Big Chap, de Alien, o 8º passageiro. É ele que representa esse visual clássico do xenomorfo, que é um ícone do terror da ficção científica. Nessa primeira versão, ele é um caçador solitário que vai atacando um por um dos membros da tripulação da espaçonave Nostromo. Aqui ele não vai capturar suas vítimas, muito menos vai criar um ninho. A sensação que ele transmite é mais próxima de um monstro clássico do cinema de terror, sendo misterioso, letal e assustador como uma entidade Lovecraftiana. Esse nome, Big Chap, vem de como a produção do filme chamava ele, que significa basicamente carinha grande. Além disso, ele foi interpretado pelo ator nigeriano Bolaji Badejo, que estava vestindo um traje, então essa versão do xenomorfo tem pés mais humanoides, que é uma coisa que vai mudar no decorrer da franquia. E uma curiosidade é que a parte superior do crânio do xenomorfo ela era transparente, mas isso foi uma coisa que não deu pra ver muito porque o filme era bastante escuro, mas a gente pode ver em imagem de bastidor que tem um crânio humano ali dentro. No segundo filme, Aliens: O Resgate, o xenomorfo ele vai deixar de ser um predador solitário e vai se tornar membro de uma colmeia. Então nós temos os soldados, que são versões mais bestiais e menos humanoides do que a primeira. A parte superior da cabeça é opaca e ele tem mais características insetoides, como placas de exoesqueleto
mãos e pés mais alongados e também garras mais destacadas. Eles agora vão ser mais agressivos e mais numerosos também, sempre atacando em grupo, até de maneira coordenada, com o objetivo de capturar suas vítimas e levar para um ninho, além de proteger a rainha também. A rainha xenomorfo é muito maior do que um xenomorfo padrão, tendo ali mais ou menos 4,5 metros de altura. Ela possui um crânio mais majestoso com uma crista coroada, uma mandíbula muito mais ameaçadora e também braços auxiliares ali na região do abdômen. Além de ter uma coisa muito nojenta que é um saco ovopositor, que é uma estrutura que ela usa para colocar os ovos, aqueles ovomorfos que vão dar origem a mais criaturas. Essa versão também tem mais personalidade, sendo que ela ataca com uma raiva extrema todo mundo que ameaça os ovos. No filme Alien 3, o conceito de adaptação do xenomorfo vai ser mais aprofundado, sendo que na versão que foi pro cinema, o xenomorfo nasce de um cachorro e na versão estendida do filme ele vai nascer de um boi. De qualquer maneira, a gente tem agora o corredor. Essa versão é um quadrúpede, ou seja, ele anda em 4 patas e é o que faz o xenomorfo ser muito mais ágil e ótimo em perseguições. Ele vai ter uma postura mais curvada, um corpo mais magro e uma coloração meio ali avermelhada, meio bronze. Nessa versão ele vai agir sozinho, guiado pelo seu instinto caçador, sem fazer nenhuma vítima e sem levar ninguém pro ninho, ele só vai finalizar mesmo. Em Alien, a Ressurreição, a gente vai ter a versão mais grotesca do xenomorfo, o recém-nascido. Ele surge do resultado de um experimento genético feito pelos cientistas da USM, que clonam a Ripley, que é a protagonista dos 3 primeiros filmes, e no terceiro ela tinha sido finalizada enquanto ela carregava um embrião de rainha alien no seu peito. Os cientistas recuperam esse DNA e durante um processo de clonagem, o DNA da Ripley com o xenomorfo rainha vão se misturar, gerando assim uma Ripley com características de um xenomorfo e uma rainha alien que não bota ovos, mas que possui um útero e dá à luz a essa versão bizarra que é o recém-nascido. Ele é bem diferente de um xenomorfo clássico. A primeira coisa é que ele tem uma pele comum e feita de carne, ou seja, ele não tem um exoesqueleto, uma cabeça alongada, olhos e até dentes expostos, o que faz esse bicho ter feições meio humanas e isso deixa ele bem mais bizarro também. E um corpo deformado que vai meio que lembrar ali um feto. Além disso, ele também tem um comportamento quase humano e vai demonstrar algumas emoções como apego, raiva e até uma admiração pela Ripley, personagem que ele entende ali como se fosse a mãe dele. E nessa variação da criatura, o medo, ele vai dar lugar ao grotesco e ao bizarro. Deixem a opinião de vocês aí sobre esse bicho. E agora, voltando a falar dos filmes de origem, a gente tem o Deacon, do filme Prometheus. Ele é um protótipo do xenomorfo, ou seja, ele é uma versão anterior, inacabada. Nesse filme, a gente tem uma criatura chamada Trilobita, que é o resultado do patógeno negro que entrou em contato com a personagem Shaw. Dessa infecção nasce esse monstro, que é tipo um polvo gigante, e tem um momento do filme onde ele vai agarrar e vai infectar um engenheiro, sendo que desse engenheiro infectado vai nascer esse Deacon. Ele é uma criatura mais esguia, pálida e tem um corpo também feito de carne. Ele tem uma cabeça alongada e pontiaguda, com uma boca ali que vai lembrar vagamente a boca retrátil do xenomorfo. Ou seja, esse bicho é realmente uma versão primitiva e imperfeita. Em Alien Covenant, a gente tem 2 criaturas que eu citei anteriormente quando a gente estava falando das origens. A primeira delas é o Neomorfo. Ele é mais parecido com o Deacon e ele vai surgir do contato dos humanos da tripulação da espaçonave Covenant com o patógeno negro. Ele é pequeno, ágil e um pouco mais frágil, também sem a mandíbula interna. E uma coisa diferente dele que chama a atenção é que ele tem a pele bastante pálida. E em segundo lugar, a gente tem o Protomorfo, que vai ser fruto da manipulação de DNA do Neomorfo e dos humanos, gerando uma versão ali um pouco mais parecida com o xenomorfo clássico. Ou seja, a estética biomecânica, a cabeça alongada e a boca retrátil.
Em Alien Romulus, o filme mais novo da franquia, a gente tem uma outra versão que também é muito perturbadora e é o híbrido de um xenomorfo humano e de um engenheiro. Durante a trama do filme, a personagem Kai vai ser ferida e capturada pelos xenomorfos. Depois de ser resgatada, ela vai usar uma substância que se chama Zeta-01, conhecida também como fogo de Prometheus, acreditando que aquilo pode curar o seu corpo. Mas o que acontece de verdade é que essa substância ela vai começar a transformar o feto que essa personagem carrega, iniciando o processo que vai levar ao nascimento do prole. Como eu disse, nessa versão, o corpo da criatura mistura características de humanos, xenomorfos e engenheiros, então ele tem uma pele pálida e feita com placas biomecânicas, ou seja, com um exoesqueleto. O seu rosto é mais parecido com o rosto de um engenheiro e ele vai possuir uma língua retrátil, garras afiadas e também uma cauda. Essa variação vai me lembrar muito o recém-nascido, só que mais aprimorado e também bem mais perturbador. E por último, uma variação bônus, que é o resultado da junção das criaturas mais mortais do universo, o Predalien. Ele é um híbrido entre um predador, ou seja, um Yautja, e um xenomorfo. Na cena final do filme Alien vs Predador, a gente vê que o Yautja Scar foi incubado com o embrião de um xenomorfo e do meio do peito dele vai nascer o Predalien, que naquela cena já demonstra as características físicas dos Yautja, como por exemplo aquela boca. Em Alien vs Predador Requiem, que é a continuação, a gente vê essa criatura já adulta e ela é o principal antagonista do filme. Ela vai possuir uma cabeça bem única, que não é tão alongada quanto a dos xenomorfos, tem aqueles cabelinhos dos Yautja, além de ter, claro, a mandíbula deles e a boca retrátil também. Ele tem um corpo musculoso e robusto, além de uma característica que faz ele ser extremamente ameaçador, mais do que qualquer outra versão, que é a implantação direta. Ou seja, ele pode incubar uma vítima e se reproduzir sem a necessidade dos ovomorfos e dos facehuggers. Sendo assim, a gente pode considerar o Predalien a arma biológica suprema. Agora me conta, qual é a variação do xenomorfo que você mais gostou? O homem por trás da criação do design do xenomorfo é o icônico artista plástico suíço H.R. Giger, sendo conhecido principalmente pelo seu trabalho com a estética do surrealismo biomecânico, que vai misturar elementos orgânicos como ossos, carne e pele com elementos mecânicos como tubos, criando imagens com uma estética perturbadora, futurista e até mesmo erótica. O seu talento foi descoberto por Dan O'Bannon, que é o futuro roteirista de Alien: O Oitavo Passageiro, depois dos dois se conhecerem na produção do fracassado Duna do Alexandre Jodorowsky, um projeto teoricamente lendário que nunca foi lançado. Apesar do final decepcionante desse projeto, os dois conseguiram se unir e criar o Alien. Foi um quadro chamado Necronon 4, criado pelo Giger em 1976, que foi usado como inspiração para a criação do visual do xenomorfo. Essa obra vai ilustrar uma figura humanoide, que é magra e alongada, com proporções distorcidas. A cabeça desse ser é estendida e o seu corpo vai misturar ossos e tubos de uma forma que a gente não consegue entender aonde que um começa e o outro termina. Essa obra vai transmitir conceitos opostos, como o conceito de sexo e de morte, porque ao mesmo tempo que essa figura parece ali um esqueleto que vai lembrar a morte, ela também tem formas muito fálicas, além de passar a sensação de ser um humano e de ser um alienígena ao mesmo tempo. Então é uma obra bastante controversa que já mostra que o Giger é um cara que não batia muito bem da cabeça. O design do xenomorfo é basicamente a criatura desse quadro aqui com pequenas alterações, como a questão da boca retrátil, a falta de olhos e também elementos que deixam essa figura um pouco mais agressiva, como aquele rabo de escorpião, rabo pontudo. Então, com o design dessa criatura quase pronto, alguns elementos de roteiro que reforçassem o terror e a ficção científica vão ser adicionados pelo Dan O'Bannon. A primeira influência foi uma comédia de ficção científica feita pelo próprio Dan, chamada de Dark Star, que foi um filme independente com orçamento bem baixo, então acabou que ele não teve muita repercussão e nem muitas notas na crítica, mas o Dan queria fazer de novo, ele queria que dessa vez não fosse um filme de comédia, mas fosse um filme de terror. E uma coisa interessante de comentar é que esse filme aqui, ele foi criado com a ajuda do diretor John Carpenter, que é um dos diretores mais icônicos do cinema, sendo responsável por Halloween, O Enigma de Outro Mundo e A Bruma Assassina.
Outras inspirações para o roteiro de Alien vieram da própria infância do Dan O'Bannon. Ele cresceu numa fazenda no Missouri, nos Estados Unidos, e quando era criança ele tinha um profundo medo de insetos. Então vocês podem reparar que o Alien ele tem diversas características de um inseto. E isso também reflete no processo de metamorfose que o Alien passa enquanto ele nasce. O Dan também sofria da doença de Crohn, que é uma doença inflamatória que dá do intestino, e isso fazia parecer que o intestino ficava borbulhando e que algo queria sair de dentro da barriga dele. Essa ideia levou o Dan a incluir no roteiro aquela cena clássica do Alien saindo do peito do Kane. Então foi unindo essas diversas inspirações de visual e de roteiro que em 1979 nasce Alien: O Oitavo Passageiro. E por trás dessa estética bastante perturbadora, existe uma metáfora oculta que ela é pouco conhecida do público geral. E vale uma recomendação aqui que se você for uma pessoa bastante sensível, é interessante que você saia desse vídeo agora, porque a próxima coisa que eu vou falar é uma coisa bem pesada. Eu vou dar alguns segundos para você decidir se sai ou se fica nesse vídeo. Depois dos botões acionados, em quanto tempo a nave explode? 10 minutos. Tá brincando. Se não sairmos daqui em 10 minutos, não precisaremos de foguete para voar pelo espaço. A metáfora oculta trabalhada nesse primeiro filme do Alien seria de que o xenomorfo é o símbolo do medo masculino, da agressão e perda do controle sobre o próprio corpo. Como eu disse anteriormente, essa criatura é uma figura fálica que mistura o conceito de sexo e morte, além da sua reprodução ser feita através de uma agressão, com o facehugger incubando o hospedeiro de maneira forçada. Temos também a questão do parto, com o chestbuster explodindo o peito da vítima. Ou seja, o teor sexual dessa obra ele é bastante claro. Dan O'Bannon, o roteirista, ele se propôs a criar um filme que fosse o contrário das convenções do gênero de terror da época. Em vez de escolher a vítima principal sendo uma mulher, ele queria atingir os homens como forma de vingança. É por isso que o personagem masculino do primeiro filme, o Kane, ele é engravidado pelo alienígena, e isso não acontece com a Ripley, a personagem feminina, que acaba se tornando a sobrevivente final do filme, ou seja, ela fica intacta. Vocês estão entendendo aonde que o roteirista quis chegar? Dessa forma, todo o horror, fragilidade, desconforto que a gente sente ao assistir o filme, ao ver o xenomorfo, vem não só do fato do medo que a gente sente de ser atacado por ele, mas do medo de ser incubado contra a própria vontade. É por essa metáfora obscura, escondida no filme, que o xenomorfo se torna a criatura mais perturbadora do cinema. Muito obrigado por assistir esse vídeo, não esquece de deixar o like e me responde aí. Tem alguma coisa nesse vídeo que você não sabia sobre o xenomorfo? O que mais chamou a sua atenção sobre ele? Não se esquece de se inscrever no canal e me segue lá no Instagram para ficar por dentro dos bastidores e novidades. Até o próximo vídeo.